Olá, enfermeira! Olá, enfermeira! Sou Fernanda Minenelli, sou enfermeira como vocês, gestora de enfermagem, estou na enfermagem há mais de 20 anos e posso falar para vocês que eu sou a pessoa que vou ajudar vocês, enfermeiros, a serem contratados, porque eu sei que isso é o que vocês tanto desejam, mas para isso a gente precisa de autoconhecimento, a gente precisa conhecer todo o processo, a gente precisa de autoconfiança, a gente precisa estar seguro, né? Como que a gente participa de um processo seletivo sem ter segurança de quem somos e o que queremos. Então, sou a pessoa que vai ajudar vocês a participar de todos esses processos, entender todo esse processo e chegar lá e conquistar a tão desejada vaga. O que a gente está fazendo aqui hoje? Tô tomando meu café, 7 horas da manhã, segunda-feira, convido vocês também a pegar um cafezinho, porque hoje nós vamos fazer a passagem de plantão com a Fernanda Minenelli. Todas as segundas-feiras, esse horário, a gente faz essa passagem de plantão, a gente discute um tema sempre atrelado ao processo seletivo do enfermeiro, mas não é só a discussão do tema não, aliás, vocês estão aqui, durante esses minutos, vocês acabam adquirindo pelo menos 2 conhecimentos. Um da temática e o outro da metodologia. Eu uso a metodologia SBAR para passar informação para vocês. Para quem não conhece, é uma metodologia de comunicação, onde geralmente nas instituições de saúde a gente passa plantão através dessa metodologia. Então, quando vocês conseguirem essa tão sonhada vaga, vocês inclusive já conhecem, já estão familiarizados com essa ferramenta. Então, para quem não conhece a DS, siga a DS tanto aqui nesse canal quanto nas redes vizinhas. Todos os dias a gente coloca conteúdo extremamente importante que vai cada vez mais trazer para vocês mais segurança e vai fazer com que vocês conquistem a tão esperada vaga, tá bom? Hoje, qual é o nosso tema do SBAR? Então, eu vou tomar aqui um golinho do meu café. Quem nunca participou de uma dinâmica em grupo, levanta a mão. Aliás, comentem pra mim aí, se vocês já participaram, se vocês nunca participaram, o que tem em mente em relação à dinâmica em grupo, o que vocês pensam, ou o que aconteceu que foi positivo, foi negativo. Então, dinâmica em grupo, como que ela traz insegurança pra gente? Na verdade, ela pode ser aquele momento onde você consegue mostrar toda a sua qualidade, todas as suas habilidades, como também pode ser o momento que você vai demonstrar ser uma pessoa completamente diferente que você contou no currículo e na entrevista pessoal, se você simplesmente se preparou muito superficialmente em relação a isso. Então a gente vai discutir um pouco mais sobre todo o processo da dinâmica em grupo. Então, começando com a metodologia SBAR, o S de SBAR, que é a situação, eu vou contar um pouquinho para vocês o que é a situação. Então, a situação de hoje é como que a gente se prepara e como que a gente se destaca nas dinâmicas em grupo durante todo o processo seletivo, né? Então, geralmente a dinâmica em grupo ou ela vem antes da entrevista com o gestor ou ela acaba, inclusive, vindo durante esse mesmo momento, entrevista do recrutador e aí a dinâmica em grupo, entrevista do gestor, ou às vezes eu não tenho entrevista do recrutador e já vou direto para a dinâmica em grupo e aí eu vou para a final na entrevista com o gestor. Então, a gente precisa saber de estratégias que fazem com que a gente se destaque, que a gente brilhe cada vez mais nessas atividades da dinâmica em grupo, porque ela é uma etapa, quando a instituição coloca ela durante todo o processo seletivo, ela acaba sendo uma etapa crucial pra gente, profissional da enfermagem, porque é aquele momento que a gente acaba mostrando cada vez mais quem somos, como agimos e tudo mais. E elas são utilizadas para a gente avaliar a competência no trabalho, tá? E trabalho em equipe, liderança, como que você se comunica, como que você resolve o problema. Então, ela tem todo esse intuito. A gente consegue colocar situações durante a dinâmica em grupo onde você vê como que as pessoas saem, quais são as habilidades dela e para ver se você realmente está apto para conquistar essa vaga que você tanto deseja, que você se candidatou. Então, vamos agora para o B, que é o breve histórico do nosso SBAR. Então, entender um pouquinho
da importância e o contexto da dinâmica em grupo nos processos seletivos. Então, como eu já falei para vocês, os empregadores eles utilizam essas atividades com o intuito de observar os candidatos cada vez mais, como que eles interagem em ambiente com equipe. Afinal, o enfermeiro ele é um líder de equipe e ele acaba fazendo a gestão do setor, do plantel, onde a gente tem equipe multidisciplinar ali agregada também. Ele também aproveita e avalia as habilidades interpessoais, ele verifica como que essas pessoas se comportam sob gestão, porque sobre pressão, porque afinal, na dinâmica, muitas vezes a gente coloca situações onde a gente quer ver como que essas pessoas se saem dessas situações. Ambiente de trabalho dentro do hospital, não tem como a gente não pensar que não é um ambiente sob pressão. A gente já fala, inclusive, quando a gente fala de escala. Não é verdade? Assim, hoje, vamos falar ainda de uma escala que teoricamente, a gente está falando de paciente grave, mas a gente ainda está falando de uma escala confortável. Quando a gente olha a legislação de terapia intensiva, a gente fala que um técnico de enfermagem ele pode ficar com 2 pacientes. É claro, gente, a gente está falando de 2 pacientes graves, que tem sinais vitais muitas vezes de 1 em 1 hora, balanço hídrico, droga vasoativa, tudo isso, né? A gente sabe disso, eu de terapia intensiva. Essa acaba sendo a escala, a gente está falando da legislação. Mas não tem como a gente falar, aquele enfermeiro que ele comanda essa equipe, então a gente está falando lá de um enfermeiro que vai ficar com 10 leitos, com mais 5 técnicos de enfermagem no mínimo, uma equipe que vai ter o fisioterapeuta acionando ele toda hora, o familiar, o médico plantonista que está ali, o médico do paciente que passa a visita, a nutrição, a central de guias que acaba ligando, falando, olha, foi autorizado, a medicina diagnóstica chamando o paciente para tomo, o centro cirúrgico pedindo para o paciente descer para cirurgia ou querendo passar plantão para você receber outro paciente. Então, o ambiente sob pressão é a realidade da enfermagem do dia a dia. Então, não adianta a gente achar que eu vou ter um ambiente sob pressão o dia que eu tiver uma parada cardíaca ali. Não, muito pelo contrário, cada vez mais a gente trabalha para evitar esses eventos. Porém, gente, ambiente sob pressão é o dia a dia do enfermeiro. Então, dependendo de como que ele se comportar, a dinâmica, a gente pode falar assim, poxa, você tem um currículo maravilhoso, você tem uma hard skill maravilhosa, você soube responder muito bem as perguntas do recrutador, mas na hora a sua habilidade que você colocou, que você tinha aqui no currículo, comunicação, trabalho em equipe, raciocínio lógico, rápido, tomada de decisão ágil, você não demonstrou na dinâmica em grupo. Então, beijo, enfermeiro, fica para a próxima. Vá trabalhar isso, porque isso daqui é o que eu procuro. Então, você precisa estar pronto para essa vaga aqui. Então, esse é o intuito da dinâmica em grupo dentro do processo seletivo. Não é para você querer responder mais que o outro, saber mais que o outro, se mostrar mais que o outro, falar que o outro tá errado, porque é isso que a gente acaba encontrando às vezes, as infantilidades das pessoas que participam de dinâmica em grupo. Não é isso, então não é dessa forma. O que a gente realmente quer ver é o seu comportamento, e não se você sabe responder mais que o outro, porque não é prova oral. É diferente, não é prova oral. Eu quero ver como que você sai das situações. Então, por que essa dinâmica ela é importante? Porque a gente avalia as competências sociais. Então, habilidades de comunicação, colaboração, empatia, tudo isso é essencial na imagem. Outra coisa que a gente faz, observa o comportamento. A gente vê como que vocês lidam com conflitos, como que vocês tomam decisão, como que vocês contribuem para o grupo. Se você apresenta um comportamento de liderança, muitas vezes a gente vê lá no grupo, você sempre vê aquela pessoa que mais se sobressai, que é aquele que é o líder ali, inclusive naquele grupo. Tá todo mundo disputando uma vaga, mas você vê que aquele tem uma habilidade de liderança completamente diferente. E aí, como que é essa habilidade de liderança? É autoritária, não é autoritária? Ele respeita os outros, não respeita? Então, a gente vê essa demonstração, inclusive, da liderança. É uma liderança ali informal durante todo o processo, né? Durante a dinâmica. Mas a gente vê, inclusive, ao contrário do que eu acabei de falar, eu vejo as pessoas que às vezes tomam a frente, mas a gente também observa aquela que nunca quer estar à frente de nada, nunca quer se sobressair. Então isso também demonstra, porque aí você fala, esse é o enfermeiro que eu quero que venha para o meu time, esse enfermeiro que acaba não tomando a frente de nada. Eu vou falar que eu passo por diversos
hospitais, às vezes eu observo isso, eu chego lá para conversar, eu procuro um enfermeiro, às vezes é o técnico de enfermagem que toma a frente de tudo, organiza ali a equipe, tudo para receber uma informação. E você fala, cadê o enfermeiro dessa área? Continua sentado na mesa, ali, falando no telefone. Então, como que foi a dinâmica dele? Ou será que não teve dinâmica para avaliar esse tipo de comportamento? Então, exemplos comuns de dinâmica. O que a gente pode encontrar? Alguma dinâmica que fala de resolução de problema. Então, a gente dá um problema para o grupo resolver em conjunto. Então, um cenário clínico, uma situação que aconteça ali corriqueiramente no hospital. A gente pode fazer uma discussão de caso. Então, vocês podem encontrar esses exemplos de dinâmica em grupo. Então, alguma discussão sobre caso clínico, alguma situação hipotética ali que a gente discuta um pouco mais. Ou às vezes a gente faz até algum tipo de encenação, né, colocando os prós e contras. E atividade em construção de equipe também, algum tipo de tarefa que a gente, a colaboração e cooperação de todo mundo ali da equipe, a coordenação de todo mundo ali da equipe, como construir algo em conjunto, organizar uma atividade, montar algo em conjunto. Então, inclusive, a gente começa a ver quem realmente se dedica para isso, quem toma a frente, quem fica ali por trás, mas que também está fazendo, é um bom executor, ou quem às vezes vai com o grupo, né? O que vocês decidirem está decidido, não vai lá você, eu não gosto de me expor. Então é dessa forma que a gente analisa o enfermeiro na dinâmica em grupo. E aí, agora que a gente já fez o B do nosso SBAR, a gente vai para o A, que é de avaliação do SBAR. Continuando aqui no meu cafezinho, o que a gente avalia no enfermeiro? A gente avalia comportamento e a estratégia. É nesse momento, gente, que o recrutador, o gestor que está ali participando da dinâmica, ele está com um checklist com todos os comportamentos que ele deseja para aquela área, tá? E às vezes o comportamento, ele tá muito voltado, vou até falar isso para vocês, às vezes ele tá na descrição de vaga, isso já colabora bastante, ele é primordial para aquela vaga, porém, muitas vezes a gente busca um além quando a gente fala assim, nossa, eu tenho essa equipe, essa é uma equipe que ela é muito boa tecnicamente, mas não tem iniciativa, essa equipe de técnico de enfermagem, supondo. Então eu preciso de alguém poder de liderança muito grande, porque se a pessoa não puxa, na hora que ela puxa, vai, mas se ela não puxar, não vai. Então, às vezes isso não tá, esse tipo de característica, a gente não busca pela vaga, mas eu busco a característica da equipe que ele vai liderar. Então, faz muito sentido isso. Então, por isso que é muito importante o olhar. Então, é nesse momento da avaliação que eles vão ver, com todas as situações que eu coloquei para vocês, que a gente pode ter em dinâmica em grupo, que eles começam a analisar. O que eles olham dentro disso? O comportamento. Então, qual é o seu comportamento? Se você tem uma comunicação clara e eficaz, então, se você expressa muito bem as suas ideias, se você ouve a pessoa que está ali comandando a dinâmica está passando, se você ouve muito bem os seus colegas, porque a gente vai ter tarefa de construção em conjunto, então você é uma pessoa que escuta bem as pessoas, você não concorda, mas você sabe colocar a sua opinião, você respeita, não concorda, o que é ok, faz todo sentido, e você sabe colocar por quê? Porque, gente, assim, não adianta, assim, Fernanda, olha, o que você está falando até agora no SBAR tá tudo errado. Então, gente, é sua opinião e tá tudo certo. Mas por que tá errado? Não sei. Eu só acho errado. Não, desculpa. Se você acha que o outro está errado, é porque você sabe como fazer o certo. E aí é sua obrigação, a partir do momento que você coloca que você não concorda, de colocar como fazer diferente. Esse é o mundo profissional. Não adianta só falar que tá errado e esperar que o outro faça diferente para te agradar. Não, tá errado, como que eu tenho que fazer? Então é isso que a gente também acaba observando ali. Outra coisa, outro comportamento que a gente observa, colaboração e trabalho em equipe. Então, como que você se mostra disposto a trabalhar em conjunto? Porque a gente pensa que a gente está falando de trabalhar em conjunto ali na área, né, da assistência. A gente está falando de um processo seletivo, onde você está concorrendo com essa pessoa do lado. É uma disputa. Então, como que você acaba equilibrando o seu sentimento de disputa
né, com a pessoa, com o seu concorrente, mas trabalho em equipe. Então, como que você faz isso? Qual é o seu nível de respeito e consideração? E aí que eu falo pra vocês, se vocês tiverem segurança de ser quem vocês são, se vocês tiverem segurança de quem vocês são profissionalmente, se vocês tiverem autoconhecimento, não importa quem é ele. Você sabe o quanto você é bom e você sabe o quanto você pode se mostrar para o recrutador. Então, tudo bem você ter concorrente. É a mesma coisa se você tiver um concorrente ou se você tiver 1000 concorrentes, porque você sabe quem é você. Você sabe o quanto você é bom para aquela vaga. E se você não conseguir, é porque teve outra pessoa que se encaixou muito melhor. E você tem a maturidade para entender isso. Então é nesse momento que a gente também olha o trabalho em equipe. Às vezes a gente vê as pessoas ali disputando na unha, disputando querendo se mostrar, se aparecer e não mostrando o seu talento, a sua cooperação. E muitas vezes a liderança, o trabalho em equipe, o respeito do outro é muito mais valorizado do que você ser aquela pessoa parecida, tá? Outro comportamento que a gente olha, liderança e iniciativa. Então, mesmo sem um papel efetivo de liderança, assim, a gente não tá, às vezes, disputando uma vaga de um enfermeiro supervisor, mas o enfermeiro, ele é o líder da equipe dele. Então, não adianta, gente. Para quem acha que não tem a liderança bem desenvolvida, já passou do tempo de pensar em começar um plano de desenvolvimento individual para isso. O enfermeiro, ele é o líder. De verdade, é muito ruim hoje em dia a gente entrar numa unidade e você vê que o enfermeiro está no balcão, ele tá vendo uma pessoa estranha entrar na unidade dele. Gente, a sua unidade é a sua casa. Quem manda ali é você. Quem é responsável por ali é você. Você é responsável legalmente. Isso tá lá no seu conselho. Qualquer coisa que aconteça ali, você, junto com a sua liderança, junto com o responsável técnico, junto com quem responde pelo hospital, vão responder pelo que vai acontecer. Isso está no seu código de ética, enfermeiro. Então, você às vezes vê uma pessoa estranha entrando, você olha e mesmo assim você não aborda. Você deixa na sua casa onde você vive com a sua família, entrar um estranho sem você saber quem é? De forma nenhuma. Porque dentro do local que você trabalha, onde você é o responsável, você deixa. Então é isso, gente. É iniciativa, é liderança, é você que comanda ali. Você não pode permitir que o outro profissional da equipe tome a frente. E muitas vezes ele toma a frente porque você não ocupa o seu lugar. Então, mesmo sem o papel formal de líder, demonstre a sua liderança. Oriente o grupo. Se você está percebendo ali naquela dinâmica que ninguém toma a frente, tome você à frente. Mas tome você à frente com consciência, porque você tem autoconhecimento, você sabe das suas habilidades e você sabe o que você está fazendo. Também não adianta tomar a frente sem saber o rumo que você vai, porque senão você vai ser um líder desgovernado. Então tome a frente dessa forma. E outra iniciativa que a gente acaba olhando é a resolução de conflitos. Então, mantenha sempre a calma. Pensa que ali, naquele momento, é uma situação hipotética. Então, se você ficar muito nervoso e demonstrar insegurança naquele momento, imagina o que vai acontecer no dia a dia. Quando realmente, às vezes, a gente vai ter uma situação que envolva, inclusive, um risco ao paciente. Então, se você, numa situação hipotética, perde ali completamente o seu norte, imagina no dia a dia. Então, mantenha a calma e ajude todos a resolver o conflito. Respira, pensa qual é o melhor caminho. Pensa que isso também é do enfermeiro. É isso que a gente espera. E finalizando, a gente vai para o nosso R do SBAR, que é a nossa recomendação. Então, agora a gente vai ver como praticar e melhorar as suas habilidades. Como que a gente vai se destacar nas dinâmicas em grupo? Então, primeiramente, vamos lá, enfermeira, pega papel e caneta, anota no tablet, da forma que vocês acham melhor anotar, mas não deixa só na memória, porque a nossa memória acaba, tá? Então, como que vocês conseguem cada vez mais adquirir habilidades para vocês se destacarem no processo seletivo, principalmente nas dinâmicas? Primeiro, participação em grupos de comitês, tá? É muito importante. Conheçam pessoas do nicho onde você quer trabalhar. Eu quero ser da UTI pediátrica. Começa a
participar de eventos, de grupos de enfermeiros de UTI pediátrica. Não vai ser que as pessoas vão falar assim, nossa, olha, eu acho que a Fernanda gosta de UTI pediátrica, vamos convidá-la? Não, a iniciativa é sua, é você que vai atrás da informação que você quer, do grupo que você quer participar. Outra coisa que é extremamente importante, simulação. Participe de simulações de dinâmica. Esse nosso bate-papo aqui já é muito bacana para você parar para pensar. Busque projetos que façam essa simulação como o modelo ADS enfermeiro contratado faz. Então, a gente trabalha isso com vocês, exatamente para desenvolver vocês, para dar o feedback, para na hora H, aqueles erros que seriam básicos, e você fala, putz, eu não acredito que eu perdi essa vaga por algo que era tão básico. Não, você não vai passar por isso, porque nós vamos te preparar para isso. Outra coisa, feedback e autoavaliação. Peça feedback construtivo dos seus amigos, dos processos que você já participou, das pessoas que trabalham com você, dos mentores, como no caso eu aqui do modelo ADS. Então peça esse feedback. Às vezes, gente, a gente tem pessoas com muita iniciativa, mas com iniciativa demais. E eu preciso falar, olha, cuidado, você vai sair atropelando e isso vai passar uma impressão para o recrutador que você não respeita. E aí, se isso passar, vai parecer que você é uma pessoa que não respeita regras, que não vai respeitar a liderança, que você vai fazer só o que você pensa. Então, vamos usar a sua iniciativa, às vezes até excessiva, de uma forma positiva. Como que a gente vai conduzir isso? E muitas vezes, gente, vocês sozinhos não vão conseguir. Vocês vão precisar, sim, da ajuda de um mentor para isso, tá? Então, peça ajuda dos colegas de lideranças e, se preciso, de mentores para isso, para te direcionar para o melhor caminho. Porque muitas vezes o colega ele vai te falar, mas ele não vai saber te direcionar para isso. Cursos e workshops. Então, busque cursos na área que você quer e busque cursos na área de desenvolvimento. Vamos pensar que competência técnica é só um pilar do profissional. Agora, a gente precisa ter todas as habilidades para eu conseguir desempenhar a minha competência técnica. O que vai me fazer entrar no processo seletivo e entrar e conseguir a vaga não é só o meu currículo técnico, e sim, na dinâmica, ou eu faço uma prova oral, ou uma prova simulada, tecnicamente, que eles já avaliam o comportamental também, ou na dinâmica eles avaliam única e exclusivamente o senso, a resolução de conflito comportamental, e não o técnico, porque o técnico, eu já entendo que quando você me apresenta um currículo ali com todos os certificados, você já tem. A gente pode até, mais para frente, ir colocando o que a instituição tem de premissa. Então, às vezes, um protocolo e tudo mais. Mas o básico do técnico você tem. E é o comportamental que eu vou ver. Então, assim, busque cursos voltados para isso, para você cada vez mais ter segurança. É o que falta para o enfermeiro hoje em dia, é a segurança. Poxa, Fernanda, às vezes eu acabo ali, vamos usar a expressão barrigando, né? Fico lá empurrando com a barriga de fazer um procedimento, porque na verdade, eu quase não tive na faculdade, então eu fico receoso. Até mesmo com o meu professor da faculdade, eu ficava receoso. Gente, sabe o que é isso? É insegurança. E não é insegurança porque você acha que você não sabe fazer o procedimento técnico, porque simplesmente você poderia abrir o protocolo, ou abrir um site de busca, procurar lá. Hoje em dia tem até, aqui tô gravando um vídeo, você assiste vídeos em relação a isso. Então, se o seu problema fosse único e exclusivamente técnico, é muito rápido e muito fácil de resolver. Mas o seu problema é comportamental, você não tem segurança em você. Não é em fazer o procedimento, você não tem segurança em você. Então, busque ajuda, busque cursos específicos para isso, workshops específicos para isso também. E, gente, por último, reflita em melhoria contínua. Com certeza a Fernanda hoje em dia que está conversando com vocês é a Fernanda diferente do mês passado, é a Fernanda que há 18 anos atrás tinha uma baita insegurança, um baita medo. Eu lembro que o meu primeiro trabalho teve uma auxiliar de enfermagem na época, que hoje é uma excelentíssima enfermeira, que ela falou assim pra mim, no hospital que eu trabalhava, eu tinha que chamar a gente de dona. Eu tinha 21 anos e me chamavam de Dona Fernanda. Dona Fernanda, vem aqui. Aí eu falei assim, Luciana, tô usando os nomes reais, tá? Luciana, eu não sei colocar um eletrodo no paciente.
eu era enfermeira de recuperação anestésica, enfermeira trainee. Eu não sei colocar um eletrodo. Ela falou, vem aqui que eu vou te ensinar. E ela me ensinou um monte de coisa. Eu não sabia instalar uma nebulização no paciente. E ela me ensinou esse monte de coisa. Então, com certeza, a Fernanda de 18 anos atrás não é a Fernanda de hoje em dia. Mas porque eu entendi os meus gaps, tanto técnicos quanto comportamentais, e eu fui tratando um a um. E aí, quanto mais a gente trata, mais a gente percebe que a gente precisa tratar outros. Porque aí vão aparecendo outros gaps que a gente tem. E isso faz parte da nossa evolução profissional. Então, é algo que vocês precisam olhar. Reflexão, entender quem vocês são, entender quem vocês querem chegar. E aí, com isso, tratar um plano de desenvolvimento contínuo para vocês. E finalizando, a gente precisa entender que as dinâmicas em grupo é uma ferramenta maravilhosa, de uma oportunidade para vocês mostrarem quem vocês são, as habilidades interpessoais de vocês, de liderança. É aquele momento que você vai mostrar o quanto você conhece a vaga que você está disputando, o quanto você conhece, porque você consegue colocar nas suas postas, na sua forma de agir, inclusive algo que vai remeter a quem estiver te avaliando, a missão do hospital, do hospital ou da instituição que você está procurando, os valores daquele local, um pouco do requisito da vaga. Então, se eu estou falando de uma vaga que eu preciso de empatia, eu uso um pouco atitudes empáticas durante todas as minhas respostas. Então, é a forma que você tem para se entender e mostrar que você é o candidato especial, o candidato direcionado para essa vaga. Agora, se você não se prepara, se você não se conhece, se você não acredita que você é o candidato ali específico para essa vaga, não adianta participar. Vai ser só perda de tempo, gente. Só perda de tempo. E, inclusive, talvez você nem aprenda com esse processo. Então, por isso que a gente precisa se preparar em todas as fases do processo e se entender. E não deixar porque senão você vai ser como muitos que a gente vê, que estão fazendo ali todo o processo seletivo, a dinâmica, 8 não sabem o que estão fazendo dentro do barco e estão esperando que as outras pessoas remem para chegar em algum lugar. Só que, gente, quem cata o remo e sai sabendo qual é o destino é quem vaga. Tá bom? Então, se vocês, enfermeiros, gostaram daqueles conteúdos de hoje, entenderam um pouco mais do intuito da dinâmica, como agir na dinâmica em grupo, comenta aqui pra mim, me conta um pouco de situações, talvez algo que vocês tenham feito que hoje, depois do nosso SBAR, vocês não fariam mais. Então, me conta um pouquinho mais aqui e compartilhe com o colega. Eu tenho certeza que ele também está cometendo esse mesmo erro que você, e não é justo você saber de todas essas informações e não compartilhar. Lembra que isso também é a atitude que é avaliada durante o processo seletivo, o quanto você sabe trabalhar em equipe. Então, siga a Academia da Saúde em todas as redes sociais e na próxima segunda-feira a gente vai estar em mais um SBAR, mais uma passagem de plantão.